Bom dia, maravilhoso, nós estamos em festa, um dia especial. Vou estar trazendo uma palavra para você. A palavra de hoje é o que você precisa para uma grande vitória. Corra, pegue lápis e papel, se prepare, porque você vai receber aí em 4 tópicos o que você precisa para uma grande vitória. Exatamente isso, o que você precisa para ter uma grande vitória. Nós sabemos que no tempo atual, muitas pessoas estão cansadas, desanimadas, estão aí se considerando derrotados. Estão buscando, mas não sabem nem por onde ir. Tem pessoas que estão aí realmente se largando. E isso eu não estou falando apenas de pessoas que não conhecem a Deus, mas estou falando de todas as pessoas, inclusive as que conhecem. Por isso, nós queremos começar a passar para você aqui uma condição de resposta para as suas necessidades. Eu quero ler para você no livro de 1 Samuel, capítulo 14, do versículo 6 em diante, para que você possa realmente confrontar o que eu estou dizendo. Diz assim: E disse-lhe, pois, Jonatas ao moço, que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muito ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem empregado nas nossas mãos, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E Jonatas, seu pajem de armas, sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés, com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E caíram diante de Jonatas e o seu pajem de armas, e os matava atrás dele. Excedeu que esta primeira derrota, em que Jonatas e seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. Então nós vemos aí a condição que está estabelecida, como ele tem aqui mostrado. E nós queremos agora pegar esta palavra, trazer para os dias presentes, para que você possa entender como você pode vencer, o que você precisa para ter uma grande vitória. Então, eu separei aqui em 4 partes. A primeira parte é estar na batalha. A segunda é saber de onde vem a sua força. A terceira é tomar posse da orientação de Deus. E a quarta, colocar a orientação em prática. Então isso será algo que vai transformar, vai lhe dar a condição de uma grande vitória. Estar na batalha. Você começa a entender pela palavra. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Naquele momento, Jonatas precisava acreditar, precisava exercitar a sua fé. Caso contrário, não haveria guerra e não haveria vitória. Então nós começamos a perceber aí essa condição, que Jonatas estava ali agora crendo, estava ali determinado, ele estava na batalha. O nosso Deus, o Deus que você serve, o Deus que está colocado aqui na Bíblia, em todo o tempo, para sempre, sempre foi da mesma forma. Ele sempre foi junto com aqueles que lutavam, ele sempre foi junto com aqueles que batalhavam, ele sempre foi junto com aqueles que se lançavam em obediência, em um coração realmente aí voltado para Deus. Quando nós vamos aí à Bíblia e começamos a verificar desde Noé teve a sua luta, foi para a luta, construiu a arca e por isso o Senhor honrou, deu ali a informação e ele creu, foi adiante e honrou. Quando nós passamos em outra situação para Abraão
Abraão também, no começo, foi chamado a sair fora da sua família, da sua parentela. Naquele momento, talvez, se fosse você, ou eu, ou algumas outras pessoas, a gente ficasse muito preocupado. Como é que eu vou ficar longe da minha parentela? Como é que eu vou abandonar pai, mãe? Como é que eu vou abandonar, sei lá, primos, tios, irmãos? Como é que eu vou abandonar esse pessoal e ir para uma terra distante? Que situação seria essa? Então nós começamos a compreender que Deus honra aqueles que vão, porque ele foi e ele foi poderosamente abençoado. E ainda recebeu uma promessa especial. Recebeu uma promessa que a descendência dele seria como os grãos de areia, como as estrelas do céu. Por quê? Porque ele foi para a batalha, ele foi para a luta, ele foi além, ele não parou e não esperou, não se deixou guardar. Se nós falarmos de Moisés é a mesma coisa, e de todos aqueles que estavam lá na peleja, como Elias e outros que passaram, foi a mesma situação. Estar na batalha é o primeiro passo para que você tenha vitória. É o primeiro ato que eu conquisto com a minha fé. É o primeiro ato que realmente Deus olha para mim e acha, através de mim, como Ele me ajudar, como Ele me apoiar, como Ele estabelecer essa situação diferenciada. Então hoje, você vai precisar compreender que o que você precisa para ter uma grande vitória são alguns itens. O primeiro dele, não fuja, não se esconda, vá para a batalha. Deus gosta de homens que sejam determinados, que sejam corajosos, que tenham objetivo e principalmente que ouçam a sua voz, que estejam dentro dos objetivos de Deus. Aí, realmente, você vai buscar a Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O segundo item que nós falamos é saber de onde vem a sua força. Isso mesmo, saber de onde vem a sua força. Aquele Jonatas, ele tinha essa convicção. Ele sabia que ele estava ali mantido por Deus. Se nós formos aí ao versículo 2 do capítulo 14, nós vamos ver algo totalmente diferente. Olha o que ele diz aqui. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram uns 600 homens. Veja, ele estava lá parado, embaixo da romeira, e estava preocupado. Não sabia se devia ir, se não devia ir. Ele era o rei. Ele era o homem que foi ungido, né, para que ele desse orientação para todo o povo. Ao invés disso, ele ficou preocupado, ficou parado. Na verdade, ficou com medo mesmo. Sabia que os filisteus eram um povo forte, sabia que os filisteus, fisicamente, os filisteus, vamos falar assim, em sua estrutura secular, em sua estrutura de guerra, era difícil de se abater. Mas uma coisa ele não pensou, ele não previu, que ele não estava só, que Deus estava junto com eles. E Jonatas era um homem realmente que tinha um coração aberto para isso. Por isso é que ele teve a convicção no seu coração, saber da onde vinha a sua força. Ele olhou para lá e não ficou preocupado se ele lutaria com um homem, com 10 homens, com 20 homens. Não ficou preocupado com isso. Ele apenas ficou preocupado